Todos nós vimos o atentado que aconteceu em Campinas. Todos nós ficamos chocados com aquele assassinato de agora 5 pessoas na Catedral de Campinas, daquele maluco, daquele bandido, daquele assassino, daquele criminoso que depois se matou de assassinar 5 pessoas dentro da Catedral de Campinas. E a mídia tem dito todo tipo de coisa a respeito desse cara, que ele era depressivo, que ele isso e aquilo, mas não disse a principal coisa que deve ser dita, que é um fato inconteste dessa história toda, que se trata de um atentado anticristão. Não adianta negar, o cara que pega 2 armas, mais um monte de munição, leva a uma igreja, espera acontecer a missa, fica sentado, premeditado, depois levanta, mata 3 pessoas que estão atrás dentro de uma catedral católica. Você acha que um cara desse foi fazer isso porque ele simplesmente encontrou um lugar propício? Você acha que ele não poderia ter feito isso numa praça, num cinema, num shopping, numa loja, em tantos outros lugares? Por que é que ele foi fazer numa catedral? Trata-se, sim, de um atentado anticristão e a mídia esconde isso, como sempre escondeu, como faz questão de esconder os atentados anticristãos, como faz questão de esconder a perseguição anticristã, que é a maior perseguição, o maior número de assassinatos por ano. Imran Khan, que é o premier do Paquistão, o primeiro-ministro do Paquistão, disse que Jesus nunca existiu, que Maomé é a figura mais comprovada da história e quer punir agora no Paquistão e quer fazer um pacto global para punir quem fale mal do Islã. O Paquistão é um dos países que mais tem perseguição religiosa aos cristãos, que mata cristão. É um país considerado, tanto pelos protestantes como católicos, um lugar super inseguro e perigoso para ser cristão. Veja, por exemplo, o site Ajuda a Igreja que Sofre. Lá está marcado o Paquistão como um dos países de perseguição elevada. Inclusive no site protestante do Portas Abertas, o Paquistão é o 5º país que mais tem perseguição aos cristãos no mundo. E isso a mídia omite. A mídia não faz questão, por exemplo, de dar muita relevância, apesar de soltar uma notícia aqui, a respeito, por exemplo, do presidente das Filipinas, do tal do Duterte, que encoraja matar bispos católicos. Disse ele que esses bastardos não servem para nada, a única coisa que sabem fazer é criticar. Que maravilha! Que maravilha! Esse tipo de coisa é o tipo de gente que mataria cristãos, por exemplo, numa igreja, como acontece em vários países aqui do mundo. Então, diga-se, o atentado de Campinas foi um atentado calculadamente anticristão. Os cristãos são odiados. E é importante mencionar que o Papa Francisco mandou uma mensagem especial para os familiares a respeito do caso de Campinas. Profundamente consternado pelo dramático atentado realizado durante a celebração da Santa Missa na Catedral da Arquidiocese de Campinas, o Papa confia a misericórdia de Deus às vítimas e assegura sua solidariedade e conforto espiritual às famílias que perderam seus entes queridos e toda a comunidade arquidiocesana com votos de pronta recuperação dos feridos. Obrigado, Papa, por essa mensagem de consolo às famílias que foram feridas irremediavelmente. E numa situação como essa, está cheio de pilantra, vagabundo, aproveitador de vítimas inocentes para fazer política desarmamentista. Porque é óbvio que se aconteceu aquilo, a culpa é das armas. A culpa não é da perseguição cristã que é fomentada pelo pessoal da esquerda. A culpa não é fomentada. Não é. Agora apareceu, por exemplo, a Glaze falando do desarmamento, o Boulos falando do desarmamento, até o presidente da OAB disse que o Estatuto do Desarmamento tem que ser defendido e jamais flexibilizado. E reacendeu essa história toda, o debate sobre desarmamento, a posse e porte de armas. Eu não vou ficar explicando aqui porque tem gente muito melhor do que eu para explicar. É por isso que eu pedi ao meu amigo Benê Barbosa que enviasse um vídeo explicando para vocês, dando mais detalhes a respeito dessa história. Veja o que o Benê Barbosa explicou. Leonardo, tudo bom? Assim, é um assunto extenso, complexo, que obviamente não dá para se abordar todos os ângulos e todas as nuances num vídeo curto. Mas o que a gente tem que ter e levar em consideração primeiro, né, é a seguinte questão, né? Ambas as armas que o assassino utilizou, tá, eram armas ilegais. As duas tinham numeração raspada. Uma delas, né, a principal que ele realmente usou, era uma pistola calibre 9mm, portanto uma arma de uso restrito. E obviamente ele comprou essas armas no mercado ilegal. Isso prova exatamente o contrário do que está se falando, né? Isso prova o fracasso, né, do Estatuto do Desarmamento, né, em impedir que pessoas mal intencionadas, despreparadas, com problemas
psicológicos, extremistas, seja o que for, tenham acesso a esse tipo de armamento. Portanto, né, imaginar que uma lei mais restritiva ainda faria alguma diferença não faz o menor sentido. Né? A segunda coisa é, ele só cessou seu ataque quando? Quando ele foi confrontado por outras pessoas armadas. No caso, 2 policiais militares, né, um sargento e um soldado, que invadiram a igreja rapidamente assim que ouviram os primeiros tiros e os gritos de socorro, enfrentaram esse assassino, ele foi baleado e só então ele acabou cometendo o suicídio. Ou seja, né, para se enfrentar, né, um maluco, um psicopata, um extremista, um assassino, um facínora armado, ou seja, uma pessoa má armada, a única opção que existe é uma pessoa boa igualmente armada. E o desarmamento faz exatamente o contrário disso. Ele garante que o cidadão de bem, o pai de família, o cristão, o católico, né, o evangélico, não tem acesso à arma de fogo enquanto não passa nem perto de impedir que os criminosos tenham acesso a qualquer tipo de arma. Inclusive eu abordo, né, esse assunto no meu livro, não sei se vocês conhecem, é o Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, que a gente fala mais profundamente aí sobre todos esses temas ligados a essa grande mentira chamada desarmamento. Tá bom? Espero ter colaborado. Um grande abraço para todos. O Benê é um especialista nessa área, tem livro publicado, inclusive o livro dele está aqui na descrição, Mentiram Para Mim sobre o Desarmamento, está aqui na descrição na minha livraria. Compre este livro que é um best-seller maravilhoso para você começar a entender que esse mimimi sobre as armas não é bem assim como se diz. E o Benê Barbosa também dá um curso para aqueles que querem aprender mais sobre armas, não só saber atirar, mas também entender como se relaciona com uma arma, o que nós devemos fazer, em quais situações reagir, como é que funciona, etc. Eu já fiz o curso, maravilhoso, recomendo a todos aqueles que têm interesse, façam o curso. O link também para o projeto do Benê aqui está na descrição. Eu recomendo, eu já fiz. O Benê é um excelente instrutor, um excelente amigo, todo o pessoal que está lá fazendo o curso também, está dando o curso, são pessoas especialíssimas, queridíssimos. Recomendo mais uma vez, você que tem um tempinho, tire lá, vá fazer vá lá aprender sobre armas e tirar este misticismo, esta coisa horrível que existe em torno das armas, porque o problema não é a arma, o problema é a maquininha que está por trás. Então que fique registrado, o atentado de Campinas foi um atentado anticristão e a mídia e a esquerda que fomenta o ódio aos cristãos também é, de certo modo, cúmplice moral desta maluquice que aconteceu. Vamos rezar então juntos pelas famílias das vítimas e também pela alma do vagabundo, porque Jesus Cristo amou a todos. Vamos rezar um Pai Nosso comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.